E se eu te dissesse que o cobre sujo, queimado, torto e jogado no lixo pode voltar para a indústria mais valioso do que quando saiu da mina? A reciclagem do cobre é uma das transformações mais escondidas do mundo. Um processo bruto, quente e milionário. E tudo começa exatamente agora. É quase impossível imaginar, olhando para um pedaço de cobre queimado, retorcido e coberto de sujeira, que ali existe valor, mas é exatamente essa virada inesperada que acontece todos os dias na indústria. O que parece lixo vira riqueza menos, e o que parece perdido, renasce com ainda mais força. A reciclagem do cobre não é apenas um processo técnico, é uma verdadeira reconstrução. Quase uma metáfora da vida real. Porque assim como o metal, muita gente só precisa de um segundo olhar para revelar o potencial que sempre teve. E quando você entende como esse ciclo funciona menos do descarte ao renascimento, percebe que a indústria não vive apenas de máquinas. Ela vive de transformação, vive de segredos escondidos em depósitos pátios do sucata, cabos abandonados ao longo de estradas e obras que ninguém mais olha. Vive de uma engenharia que trabalha em silêncio, devolvendo ao sistema um material tão valioso que nunca deveria ser desperdiçado. E talvez seja por isso que a pergunta certa não é o que acontece com o cobre velho, mas sim porque ninguém mostra o que realmente acontece com ele. A verdade é que o cobre reciclado é o herói invisível das linhas de transmissão, dos motores industriais, dos sistemas elétricos que alimentam cidades inteiras. Ele volta para a linha com a mesma performance e às vezes até melhor do que aquele requém extraído de uma mina. Só que a jornada de retorno é muito mais brutal, muito mais intensa e muito mais surpreendente do que a maioria imagina. E é essa jornada que quase ninguém tem coragem de revelar. Tudo começa no chão. Literalmente. Restos de fios antigos, cabos queimados, bobinas descartadas, transformadores desativados, pedaços retorcidos arrancados de construções antigas. O cobre chega irreconhecível, misturado com plástico, areia, ferrugem e qualquer outra coisa que tenha grudado nele ao longo dos anos. Mas é desse caos que a indústria tira sua riqueza menos, porque cada grama de cobre que volta para o ciclo evita mais mineração, mais impacto ambiental e mais dinheiro desperdiçado. E aqui, o termo ouro industrial não é exagero. Quando o metal entra na linha de triagem, começa o que muita gente chamaria de purificação. Máquinas trituram, separam, filtram e lavam. Magnetos retiram o que não pertence. Sistemas vibratórios fazem o cobre se desprender do que o contamina. E a cada etapa, um detalhe impressiona. Aquele material que muitos descartariam, já começa a recuperar brilho, textura, densidade. Parece pequeno, mas é o primeiro sinal de que ele está voltando à vida. Depois disso vem o derretimento menos, a parte mais intensa de toda a jornada. Fornos gigantescos transformam sucata em líquido incandescente, brilhante, quase hipnotizante. É aqui que o cobre renasce de verdade. A sujeira desaparece. As impurezas sobem à superfície. A essência se separa do resto. E aquela massa líquida brilhando como fogo líquido é moldada novamente em barras, cilindros, fios, chapas. Cada forma com um propósito. Cada formato com um destino dentro da cadeia elétrica moderna. Esse cobre que renasceu não é inferior. Não é alternativo. Ele volta tão puro quanto o original e às vezes até mais estável. Por isso, ele retorna para onde quase ninguém imagina. Para dentro das linhas de transmissão, dos sistemas elétricos industriais, dos motores que movem fábricas inteiras. Ele volta para a linha sem que ninguém perceba que já viveu outra vida. E essa é a parte mais fascinante de todo o ciclo. O cobre reciclado não apenas retorna, ele se mantém como um dos metais mais eficientes da história. E talvez isso explique por que esse processo fica tão escondido do grande público. Porque ele revela que existe valor onde ninguém vê, que existe riqueza onde muitos só enxergam sucata, e que a indústria silenciosamente já entendeu há décadas que reciclar cobre não é uma opção, é uma necessidade. Só que a verdadeira pergunta fica para quem está assistindo agora: se tudo isso acontece todos os dias, por que tão pouca gente sabe? Por que esse ciclo tão poderoso é mantido longe dos holofotes? E principalmente, quantas vezes na vida, aquilo que parece descartável não é, na verdade, o que mais carrega valor? É justamente aí que a história ganha força. Porque entender o ciclo do cobre é também entender que nada precisa ser desperdiçado, menos nem na indústria, nem na vida. E quando você perceber como esse metal volta para a linha, talvez enxergue algo no seu próprio cotidiano que também merece voltar ao lugar de onde caiu. Agora mais forte, mais puro e mais valioso do que antes. E é exatamente essa consciência que abre espaço para o próximo passo da nossa conversa. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você despertou. Talvez tenha sido curiosidade,
talvez surpresa, talvez aquele sentimento raro de finalmente entender como o mundo funciona por trás das cortinas. E se isso te tocou de alguma forma menos mesmo que seja só um pouco, então você faz parte da minoria que realmente presta atenção nos detalhes que movem o planeta. Por isso, não deixa isso se perder. Se inscreve agora no canal e fica com a gente, porque aqui a gente revela aquilo que ninguém mostra, desmonta mitos e expõe as engrenagens invisíveis da indústria, da tecnologia e da vida real. E olha, se esse vídeo te prendeu, te fez pensar, ou simplesmente te fez enxergar o cobre de outro jeito, então deixa o like. Ele não é só um botão. É o combustível que faz esse tipo de conteúdo continuar existindo. Clica aí, porque o próximo vídeo pode te surpreender ainda mais.